Itapecerica da Serra, dia 22 de novembro de 2023. Eu tenho a morte do Clériston como uma morte anunciada e de responsabilidade do Estado brasileiro, pois ele estava sob a tutela do Estado. Nós temos notícias de que o Supremo Tribunal Federal não só libertou o traficante, como devolveu os seus bens, que provavelmente esses bens não eram oriundos de uma legitimidade. Nós temos a informação que o Supremo Tribunal Federal liberou, por exemplo, aquele médico que estuprou mais de 48 mulheres. Agora, a manutenção de Clériston, que desde o dia 1º de setembro a família vem lutando pela liberdade ou mesmo a sua prisão domiciliar, não foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos vivendo um período autoritário e não percebemos isso. Nós estamos vivendo numa ditadura da toga. Quem manda nesse país é o Supremo Tribunal Federal, que não foram eleitos pelo povo, e o pior de tudo, eles têm mandatos vitalícios que reportam ao período da monarquia que manteve quase 400 anos de escravidão, de uma divisão na sociedade entre os que eram escravizados e os que não eram. E hoje estamos vivendo, dentro de uma suposta democracia, uma repressão por conta de manifestações. Manifestações estas, garantidas na Constituição. Ah, mas quebrou o relógio do Dom João. Isso não é motivo para dar 17 anos para uma pessoa. Qual é o histórico, por exemplo, do Clériston, um empresário que nunca foi preso, que não tem nada na sua ficha, e compará-lo com um traficante, por exemplo? Pior, porque o Clériston ficou preso e o traficante foi solto. Nós temos um ministro da Justiça que entrou em uma das favelas mais perigosas do país, sem escolta, livre. O que explica isso? Há uma necessidade da população espontaneamente, porque eu acredito que as manifestações, por exemplo, de 2013, que também teve quebradeira, foram espontâneas. Como também acredito que as manifestações do MTST, por exemplo, na Fiesp, teve a quebradeira. Ou o MTST em outras invasões, ou o MST destruindo fazendas e não tem ninguém preso. As manifestações que ocorrem em todo o país, há danos. Agora, o Estado, que tem a tutela dos presos, não permitir que um deles doente, que não passou pelo julgamento final, regressasse para sua casa e fosse tratado lá, até como uma prisão domiciliar, isso é uma crueldade quando eles defendem o tal do Estado Democrático de Direito. Eu me recordo aqui da morte do Wesley Góes, aquele policial lá da Bahia, que não queria prender pessoas que estavam passeando na praia, porque o Estado da Bahia e do Brasil, né, como aconteceu em vários outros estados, mandava prender as pessoas por conta do coronavírus. E o Wesley surtou, e o governo não negociou, o governo executou um policial que surtou, um policial que não quis prender os trabalhadores. E foi morto em um governo petista, que inclusive é ministro do governo Lula hoje.
Tamanha aberração. Eu penso e estou analisando a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi um levante contra o autoritarismo de Getúlio Vargas, inclusive com a morte ou as mortes de Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo e Orlando, que morreu 3 meses depois, no mesmo hospital lá do Drauzio. Porque eles estavam fazendo manifestações, participando contra o autoritarismo de Getúlio Vargas. Foram assassinados. Agora temos o assassinato, porque foi um assassinato. O Estado assassinou. Ele não é um traficante. Ele não é um estuprador. Ele não é um assaltante de banco. Era um empresário que estava indignado com a política deste país e que participou de uma manifestação. Como outras manifestações petistas ocorreram, como a CUT fazia, como o MST faz, ou MTST do Boulos, que vai se lançar como prefeito da capital, ao qual ele liderou várias invasões. É contraditório, mas é o Brasil que estamos deixando para a futura geração. O que é errado passa a ser certo. Eu estou indignado com a morte do Clériston sob a tutela do Estado e não tenho dúvida nenhuma que estamos diante de um poder autoritário e mais pessoas irão para o cárcere. Mas a Revolução de 32, ela apontou o caminho. Saudações e até breve.